Sabe, tem dias que parecem carregar o peso de uma vida inteira nas costas. E para a Laura, aquela manhã de terça-feira tinha exatamente esse gosto de ferro na boca e o coração batendo na garganta. Ela estava parada diante do espelho do seu pequeno apartamento, ajustando um vestido de malha canelada num tom azul sereno que, embora fosse simples, abraçava com uma delicadeza quase dolorosa o seu ventre de 8 meses. Ela passou a mão pela barriga, sentindo o chute forte do pequeno Davi, e por um segundo fechou os olhos. A pele de Laura, sempre tão alva e bem cuidada, parecia mais pálida sob a luz fria do banheiro, destacando o castanho profundo dos seus olhos, que agora carregavam uma mistura de cansaço e uma dignidade silenciosa. Ela soltou os cabelos castanhos claros, que caíam em ondas suaves sobre os ombros, e respirou fundo. Precisava de coragem, muita coragem. Afinal, ela estava indo assinar o fim de um sonho que, por muito tempo, foi a única coisa que a manteve de pé. Ela pegou sua bolsa de couro legítimo, um presente que Eduardo lhe dera no primeiro aniversário de casamento, e saiu. O que ela não sabia, o que ninguém tinha tido a decência de avisar, é que o homem que partiu o seu coração em 1000 pedaços não estaria apenas representado por advogados frios em uma sala com ar-condicionado. Eduardo estava de volta ao Brasil. Enquanto isso, no último andar de um dos prédios mais imponentes da Avenida Faria Lima, Eduardo ajeitava o nó da sua gravata de seda italiana diante do reflexo do vidro. Aos 34 anos, ele parecia o retrato vivo do sucesso absoluto. O corpo atlético, mantido com rigor mesmo entre as reuniões em Londres e Nova York, preenchia perfeitamente o terno cinza chumbo feito sob medida. O rosto, com aquela mandíbula marcada e a barba rala sempre milimetricamente aparada, não demonstrava a tempestade que acontecia dentro dele. Ele tinha voltado apenas para resolver as pendências, ver os pais e retornar para a Europa, onde acreditava que sua vida agora pertencia. Eduardo estava endurecido. Ele acreditava piamente que Laura o tinha traído emocionalmente, que ela tinha se tornado um entrave para a sua carreira meteórica, exatamente como seu irmão mais novo, Ricardo, e sua secretária pessoal, a ambiciosa Letícia, vinham soprando em seu ouvido há quase um ano. Ele se sentia traído pelo silêncio dela. O que ele não imaginava é que cada tentativa de Laura de alcançá-lo, cada mensagem desesperada contando sobre o bebê, cada e-mail com fotos de ultrassom, tinham sido sistematicamente apagados por aqueles que ele mais confiava. Para Eduardo, Laura simplesmente tinha desistido dele. E ele, por orgulho ferido, decidiu que o divórcio seria a sua libertação definitiva. O clima na sala de reuniões era pesado, quase sufocante. Ricardo, o irmão mais novo de Eduardo, estava sentado à cabeceira usando um terno azul marinho brilhante demais, com um sorriso de soslaio que não alcançava os olhos. Ao lado dele, Letícia, a assistente, revisava alguns papéis com unhas impecavelmente pintadas de vermelho escarlate. Ela usava um conjunto de alfaiataria branco, ostentando um relógio de luxo que Eduardo lhe dera de bônus no mês anterior. Eles trocavam olhares cúmplices, vitoriosos. Eles tinham conseguido afastar a garota do interior, que, na visão deles, nublava o julgamento do grande empresário. Quando a porta se abriu pesadamente, Eduardo nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça de imediato. Ele estava focado em uma caneta de ouro sobre a mesa, preparando-se psicologicamente para ver a mulher que ele amou, mas que agora julgava ser uma estranha. Mas o silêncio que se seguiu à entrada de Laura foi tão absoluto, tão denso, que ele sentiu um arrepio na nuca. Quando Eduardo finalmente ergueu os olhos, o mundo pareceu parar. O ar fugiu de seus pulmões com uma violência que o fez vacilar na cadeira. Lá estava ela. Laura não era mais a menina frágil que ele deixou chorando no aeroporto há quase 9 meses. Ela estava magnífica em sua vulnerabilidade. O vestido azul destacava a curva monumental da sua gravidez avançada. Suas mãos, sem a aliança, estavam repousadas protetoramente sobre a barriga. O rosto de Eduardo perdeu a cor instantaneamente. Ele olhou para o ventre dela, depois para os olhos dela, e sentiu uma vertigem. Como? Porque ela nunca disse nada. O choque foi tão profundo que ele esqueceu as palavras, esqueceu o terno caro, esqueceu a pose de homem de negócios implacável.
Ele era apenas um homem vendo o fruto de um amor que ele achava que estava morto, agora vivo e pulsante diante dele, pronto para vir ao mundo. Ricardo e Letícia, ao perceberem a reação de Eduardo, sentiram o chão tremer sob seus pés. O plano deles, construído sobre mentiras e interceptações, estava a um passo de desmoronar diante da verdade física e inquestionável daquela barriga. Laura caminhou com dificuldade, mas com a cabeça erguida, sentindo o olhar de todos queimando sua pele. Ela viu o choque no rosto de Eduardo, e por um breve momento, uma faísca de dor atravessou seu peito. Ele não sabia. Ela pensou por um milésimo de segundo, mas logo afastou a ideia. Como não saberia se ela enviara dezenas de mensagens? Ela se sentou na cadeira em frente a ele, soltando um suspiro baixo de cansaço físico. O perfume dela, o mesmo que ele guardava na memória, invadiu o espaço, tornando tudo ainda mais real. Eduardo tentou abrir a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta seca. Ele olhava para Laura e via a mulher que ele abandonou, mas agora carregando um filho que, pelas contas rápidas que fazia na cabeça, só poderia ser dele. A injustiça daquela situação começou a latejar em suas têmporas. Ele sentiu uma fúria surda, começando a crescer, não contra ela, mas contra o vazio de informações que o cercou por todos esses meses. Enquanto isso, Letícia tentou intervir, pigarreando e empurrando os papéis do divórcio em direção a Eduardo. Senhor Eduardo, precisamos agilizar, o voo para Londres é em 4 horas. Ela disse com a voz trêmula, tentando desesperadamente retomar o controle de uma narrativa que estava fugindo pelas suas mãos. Meus queridos, vocês conseguem imaginar o que passa na cabeça de uma mulher que segurou toda essa barra sozinha por 8 meses e agora olha nos olhos do pai do seu filho, vendo que ele parece um completo estranho ao que ela viveu? E esse Eduardo, será que ele vai ser capaz de enxergar a verdade por trás daquele terno caro e das mentiras da própria família? A gente sabe que o dinheiro compra muita coisa, mas não compra o tempo perdido, não é? O que vocês fariam se estivessem no lugar da Laura nesse momento? Assinariam o papel e sairiam de cabeça erguida ou jogariam a verdade na cara dele? O silêncio na sala era tão espesso que dava para ouvir o tique-tique do relógio de ouro no pulso de Eduardo, marcando os segundos de uma vida que ele percebeu naquele exato instante estar baseada em uma mentira monumental. Ele não conseguia desviar o olhar do ventre de Laura. O azul do vestido dela parecia brilhar sob as luzes de LED do escritório e a forma como ela acomodava as mãos sobre a barriga, num gesto instintivo de proteção, fazia o coração dele martelar contra as costelas. Eduardo sentiu um suor frio brotar na nuca. Ele se lembrou da última noite deles, meses atrás, antes de sua partida intempestiva para a Europa. Uma noite de despedidas amargas e promessas quebradas, mas regada a uma entrega que ele tentou enterrar na memória. Laura, por sua vez, sentia o peso do olhar dele. Ela via a confusão nos olhos castanhos de Eduardo, aquele brilho de inteligência que ela sempre admirou, agora nublado por um choque genuíno. Ela sentiu uma pontada de revolta. Como ele ousa parecer surpreso, pensou ela, apertando os dedos sobre o tecido da bolsa de couro. Para ela, o silêncio dele durante todos esses meses de gestação solitária tinha sido a resposta definitiva de que ele não a queria mais, nem a ela, nem ao fruto daquele amor. Ela se lembrava das noites em claro, lidando com enjoos e azias, indo às consultas de pré-natal sozinha, cercada de casais felizes, enquanto ele postava fotos em eventos de gala em Londres, sempre impecável, sempre distante. Ricardo, percebendo que o irmão estava prestes a fraquejar, interveio com uma voz que tentava soar pragmática, mas que carregava um nervosismo mal disfarçado. Ele ajustou os óculos de aro fino e pigarreou, ajeitando a lapela do seu terno caro, que parecia apertado demais para o seu ego. Eduardo, por favor, não vamos nos deixar levar por táticas emocionais. Temos um cronograma. Os advogados já revisaram tudo. É apenas uma assinatura, e você estará livre para focar na expansão da holding na Ásia, disse o irmão mais novo, lançando um olhar gélido para Laura. Letícia, a assistente, concordou com um aceno vigoroso de cabeça, as unhas vermelhas tamborilando nervosamente sobre o iPad.
Ela usava um batom de um tom vinho profundo, quase da cor do sangue, que parecia destacar a palidez de seu rosto ao notar que o plano de manter Eduardo no escuro estava por um fio. Eduardo finalmente encontrou a voz, embora ela tenha saído rouca, quase um sussurro quebrado. Laura, por que eu não soube disso? Por que você escondeu isso de mim? A pergunta flutuou no ar como uma acusação injusta. Laura sentiu um riso amargo subir pela garganta. Ela olhou para Letícia, que desviou o olhar imediatamente para uma planilha qualquer e depois para Ricardo, que sustentou o olhar com uma arrogância defensiva. Eu não escondi nada, Eduardo, respondeu Laura, com uma calma que ela não sabia de onde vinha. Eu gritei para o mundo. Eu mandei mensagens. Eu liguei para o seu escritório. Eu escrevi cartas que foram entregues em mãos na recepção da sua empresa aqui no Brasil. Eu tentei te avisar quando descobri aos 2 meses. Tentei de novo aos 4, mas a resposta que eu recebia era sempre a mesma, que você estava ocupado demais, que não queria ser incomodado por assuntos domésticos e que toda a comunicação deveria ser feita através do seu departamento jurídico. O rosto de Eduardo mudou de cor. O vermelho da indignação começou a subir pelo pescoço, contrastando com o colarinho branco engomado da camisa. Ele se virou lentamente para Letícia. Letícia, você me disse que todas as tentativas de contato da Laura eram sobre partilha de bens e pensão antecipada. Você me disse que ela estava sendo agressiva. Letícia gaguejou, a mão indo instintivamente ao colar de pérolas no pescoço. Senhor Eduardo, eu apenas filtrei o que achei que atrapalharia sua performance. O senhor estava fechando o contrato do século. Ricardo concordou que era o melhor. O olhar de Eduardo então se voltou para o irmão. Ricardo não recuou. Foi para o seu bem, Eduardo. Olhe para ela, claramente tentando usar essa criança para te prender agora que você é um dos homens mais influentes do setor. Você ia jogar tudo para o alto por causa de uma gravidez não planejada? Aquelas palavras foram como um tapa na cara de Eduardo. Uma criança? Ele rugiu, levantando-se da cadeira com tanta força que ela quase tombou. O impacto de suas mãos na mesa de vidro fez os papéis do divórcio saltarem. Você está falando do meu filho, Ricardo. Do meu sangue. Ele olhou para Laura e pela primeira vez em muito tempo, ele não viu uma ex-mulher de quem queria se livrar, mas a mulher que ele tinha deixado para trás para ser devorada pelos lobos da sua própria família. A culpa o atingiu como uma onda gigante. Ele se lembrou das vezes em que Letícia entrava em sua sala dizendo que Laura tinha ligado exigindo mais dinheiro, quando, na verdade, ela provavelmente estava tentando contar que o coração de um bebê estava batendo. Laura se levantou devagar, sentindo o peso do 8º mês exigir um esforço extra de suas costas. Ela ignorou a discussão entre os irmãos. Para ela, o circo já tinha durado tempo demais. Ela pegou a caneta de ouro que estava sobre a mesa, a mesma que Eduardo usaria para libertar-se dela. Eu não vim aqui para causar uma cena familiar, Eduardo. Eu vim porque recebi uma intimação dizendo que, se eu não assinasse hoje, o processo se arrastaria por anos e eu perderia meus direitos básicos. Eu só quero paz para ter o meu filho. Se você não sabia, agora sabe. Mas isso não muda o fato de que você escolheu ir embora. Ela assinou o documento com uma mão firme, apesar do tremor interno, e empurrou o papel em direção a ele. Pronto, você está livre para sua holding na Ásia. Só peço que, quando ele nascer, você tenha ao menos a decência de registrar o nome, para que ele não cresça com um vazio nos documentos como teve no coração da mãe nesses últimos meses. Ela se virou para sair, o vestido azul balançando levemente, a imagem da força em meio ao caos. Eduardo ficou parado, o papel assinado diante dele parecendo uma sentença de morte, não de liberdade. Ele olhou para o irmão, para a assistente, e sentiu um nojo profundo de tudo o que tinha construído se o preço era aquela podridão moral. Ele viu Laura chegar à porta, sua mão na maçaneta, e um pânico absoluto o dominou. Se ela passasse por aquela porta, ele a perderia para sempre. Não apenas a mulher, mas o filho que ele nem sequer teve a chance de celebrar. Meus amigos, o clima esquentou de um jeito que ninguém esperava, não é? Ver a máscara do Ricardo e da Letícia caindo na frente do Eduardo foi de lavar a alma, mas o estrago já está feito. A Laura assinou. Ela desistiu dele de vez e quem pode culpar essa mulher? Agora eu pergunto para vocês, um homem que permitiu que a família se metesse tanto assim na sua vida merece uma segunda chance?
E a Letícia, hein? Que tipo de pessoa esconde uma gravidez de um pai? O Eduardo vai deixar ela sair por aquela porta ou vai finalmente agir como o homem que ele diz ser? Eduardo sentiu o sangue latejar nas têmporas, uma pulsação violenta que parecia querer explodir sua cabeça. Ele olhou para a assinatura de Laura no papel, aquela caligrafia desenhada, firme que ele conhecia tão bem, e sentiu um enjoo profundo. Ele se voltou para Ricardo, que ainda tentava manter a postura de executivo pragmático, ajeitando os punhos da camisa social azul sob o paletó. Você sabia? Eduardo sibilou a voz baixa e perigosa enquanto dava um passo na direção do irmão. Você interceptou as cartas dela, as ligações. Você mentiu na minha cara todos os dias dizendo que ela só queria o meu dinheiro. Ricardo recuou um passo, a arrogância vacilando por um segundo. Eu fiz o que era necessário para a empresa, Eduardo. Você estava distraído, perdendo o foco. Papai e mamãe concordaram que ela era uma distração. O choque de saber que até os próprios pais faziam parte daquela conspiração de silêncio foi o golpe final para Eduardo. Ele olhou para Letícia, que agora tremia visivelmente, tentando esconder o celular atrás das costas. Ela, que sempre fora a eficiência em pessoa, com seus terninhos impecáveis e cabelo preso num coque perfeito, agora parecia uma estranha que tinha roubado dele os momentos mais importantes da vida de um homem. Fora daqui, Eduardo disse, apontando para a porta. Você está demitida, Letícia, agora. E você, Ricardo? Suma da minha frente antes que eu esqueça que somos do mesmo sangue e resolva essa traição de outra forma. Sem esperar resposta, ele se virou e correu para o corredor, ignorando os protestos do irmão e os soluços falsos da assistente. Laura já estava perto do elevador quando ouviu os passos pesados ecoando pelo mármore do corredor. Ela sentia uma pontada incômoda no baixo ventre, o peso da barriga de 8 meses cobrando o preço do estresse emocional. Ela apertou o botão do elevador repetidamente, querendo apenas desaparecer, voltar para o seu refúgio e chorar tudo o que tinha guardado. Mas a mão de Eduardo alcançou a porta do elevador antes que ela fechasse. Ele estava ofegante, o terno cinza agora desalinhado, o cabelo castanho que sempre andava impecável estava bagunçado, e os olhos dele estavam inundados de uma dor que ela nunca tinha visto. Laura, espera, por favor, ele implorou, segurando a porta aberta. Não tem mais nada para esperar, Eduardo, ela disse, a voz embargada, mas mantendo o queixo erguido. Eu assinei. Você conseguiu o que queria. Vá para Londres, vá para onde quiser. Ele entrou no elevador com ela, ignorando o espaço apertado e o fato de que ela tentava se afastar. Eu não sabia de nada, Laura. Juro pela vida desse bebê que você carrega. Eles esconderam tudo de mim, meu irmão, Letícia, até meus pais. Laura riu, um som seco e sem alegria. E isso justifica o fato de você ter passado 7 meses sem me mandar uma única mensagem por conta própria? Sem me procurar para saber se eu estava viva? Você acreditou neles porque era mais fácil, Eduardo. Era mais conveniente focar nos seus bilhões do que na mulher que você deixou para trás. O elevador descia e o silêncio entre os dois era cortante. Eduardo olhava para ela e via as marcas do cansaço. Viu que o sapato de salto baixo que ela usava estava um pouco apertado nos pés levemente inchados, um detalhe que partiu seu coração. Ele se sentiu um monstro, um homem poderoso que governava impérios, mas que não foi capaz de proteger a própria família da ganância dos seus. Eu fui um covarde, Laura. Eu me deixei levar pelo orgulho ferido, ele admitiu, a voz falhando. Mas eu estou aqui agora. Eu não vou a lugar nenhum. Esse filho, o nosso filho, eu não vou perder um segundo mais. Laura saiu do elevador assim que as portas se abriram no saguão térreo, caminhando em direção à saída com dificuldade. É tarde demais para promessas, Eduardo. O divórcio está assinado. Ela saiu para a calçada barulhenta, onde o sol do meio-dia refletia nos prédios de vidro. O calor estava sufocante. Laura sentiu uma tontura súbita. A pressão de tudo o que aconteceu na sala de reuniões, o choque de ver Eduardo e a discussão no elevador fizeram seu corpo reclamar. Ela levou a mão à barriga, sentindo uma contração forte, diferente de todas as outras que tivera. Uma dor aguda a fez perder o equilíbrio por um segundo.
Eduardo, que a seguia de perto, a amparou pelos ombros no mesmo instante. Laura, o que foi? O que você está sentindo? Ela não conseguiu responder de imediato, apenas apertou o braço dele, sentindo o tecido caro do paletó sob seus dedos. Acho que ele está vindo, Eduardo. Não é hora. Ainda falta um mês, mas dói muito. O pânico tomou conta de Eduardo, mas o instinto de proteção foi mais forte. Ele a pegou no colo, ignorando o peso, ignorando os olhares dos pedestres curiosos e a rigidez do seu próprio terno. Ele a levou até o carro de luxo estacionado na frente do prédio, onde seu motorista aguardava com a porta aberta. "Para o hospital agora, voa!" ele gritou, acomodando Laura no banco de trás e sentando-se ao lado dela, puxando a cabeça dela para o seu peito. Naquele momento, as empresas, os contratos em Londres e a traição da família não significavam absolutamente nada. A única coisa que importava era aquela mulher de cabelos castanhos claros e o bebê que lutava para nascer antes do tempo. Gente, que virada de jogo, hein? O Eduardo finalmente acordou, mas parece que o preço dessa descoberta vai ser um susto daqueles. Vocês acham que o que ele descobriu sobre a família justifica o abandono dele? Ou ele ainda tem muito o que provar para a Laura? E agora, com o bebê dando sinais de que vai nascer prematuro, será que essa tensão toda vai unir os dois ou separar de vez? Eu fico pensando. Às vezes a vida precisa dar um sacode na gente para a gente ver o que realmente importa, não é mesmo? O trajeto até o hospital foi um borrão de sirenes e manobras arriscadas no trânsito pesado de São Paulo. Dentro do carro, o contraste era gritante. O luxo do estofamento de couro creme e o cheiro de carro novo pareciam ofensivos diante da dor real e crua que Laura sentia. Ela estava curvada, as mãos pálidas apertando o braço de Eduardo com uma força que ele não sabia que ela tinha. O terno cinza dele já estava amarrotado e a gravata de seda, que ele tanto prezava, fora puxada para o lado para que ele pudesse respirar. Ele a envolvia com os braços, tentando ser o porto seguro que não foi nos últimos meses. "Calma, meu amor, respira. A gente está chegando." Ele sussurrava, a voz embargada por um sentimento que misturava terror e uma descoberta tardia de paternidade. Laura olhou para ele entre uma contração e outra. O suor brotava em sua testa, grudando algumas mechas do cabelo castanho claro em seu rosto. "Não me chama de meu amor, Eduardo." "Não agora," ela conseguiu dizer, a voz falhando. A mágoa dela era um muro que nem mesmo a urgência do parto conseguia derrubar completamente. Ela lembrava de cada exame sozinha, de cada chute que não teve ninguém para sentir. Eduardo sentiu o golpe das palavras dela, mas não a soltou. Ele apenas encostou a testa na dela, sentindo o calor da pele de Laura, e jurou mentalmente que, se saíssem daquela situação bem, ele passaria o resto da vida tentando derrubar aquele muro, tijolo por tijolo. Assim que o carro parou na emergência da maternidade particular, Eduardo saltou antes mesmo do motorista abrir a porta. Ele praticamente carregou Laura para dentro, gritando por médicos, com uma autoridade que geralmente usava em salas de reuniões, mas que agora era movida pelo desespero puro. As enfermeiras logo trouxeram uma cadeira de rodas e levaram Laura para a triagem. Eduardo tentou segui-la, mas foi barrado por uma enfermeira de óculos e expressão firme. "O senhor precisa fazer a ficha de internação, por favor. Ela está em boas mãos." Ele parou impotente, vendo o vestido azul de Laura sumir por trás das portas duplas de metal. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que elas tremiam. Ele, o homem que negociava bilhões, não conseguia nem segurar uma caneta para assinar os papéis do hospital. Enquanto Eduardo preenchia a papelada com dedos nervosos, seu celular não parava de vibrar no bolso do paletó. Era Ricardo. Eram seus pais. Eram notificações de reuniões em Londres que ele deveria estar presidindo via vídeo. Com um gesto de fúria silenciosa, ele pegou o aparelho, um modelo de última geração, que agora parecia um objeto sem valor, e o desligou completamente. Ele se sentou em uma das poltronas de couro da recepção, escondendo o rosto nas mãos. A imagem da barriga de Laura, daquela vida que ele quase descartou por causa de mentiras alheias, não saía de sua cabeça. Ele pensava em como foi cego. Como permitiu que a ganância do irmão e a frieza dos pais moldassem sua visão de mundo
a ponto de fazê-lo acreditar que a mulher que ele escolhera casar seria capaz de tal baixeza. Cerca de 1 hora depois, um médico de cabelos grisalhos e jaleco impecável apareceu na recepção. Eduardo se levantou num salto, ajustando mecanicamente o paletó, tentando recuperar um pouco da postura. Doutor, como ela está? E o bebê? O médico suspirou, cruzando os braços. A situação é delicada, Sr. Eduardo. O estresse emocional severo desencadeou um trabalho de parto prematuro. Laura está com 8 meses, o que é uma margem segura, mas o bebê está em sofrimento fetal. Precisamos realizar uma cesariana de emergência agora mesmo. O mundo de Eduardo girou. Sofrimento fetal. As palavras ecoavam como uma condenação. Eu posso entrar? Eu preciso estar com ela, ele implorou, a voz de menino assustado saindo por trás da máscara de empresário. O médico hesitou, olhando para o homem elegante e claramente transtornado à sua frente. Prepare-se rápido. Eles já estão levando ela para o centro cirúrgico. Eduardo foi guiado por um corredor asséptico, onde trocou suas roupas caras por uma vestimenta hospitalar azul descartável e uma máscara. Ao entrar na sala de cirurgia, o cheiro de álcool e o som dos bips dos monitores o atingiram em cheio. Laura estava deitada, pálida, com os olhos fixos no teto. Quando ela sentiu a mão de Eduardo tocar a sua, ela não a afastou. Ela não tinha forças para lutar contra ele agora. Ela só precisava de alguém que a lembrasse de que ela não estava mais sozinha naquele deserto. Eu estou aqui, Laura. Eu não vou sair do seu lado. Nunca mais. Eduardo sussurrou no ouvido dela, enquanto o cirurgião começava os procedimentos por trás do campo cirúrgico. Ele via o suor frio no rosto dela e a forma como ela cerrava os dentes. Ele sentiu uma vergonha profunda de si mesmo. Enquanto ele estava em hotéis 5 estrelas discutindo margens de lucro, ela estava aqui, carregando o peso de um mundo inteiro e agora lutando pela vida do filho deles. De repente, o som que Eduardo mais temia e ao mesmo tempo mais ansiava rompeu o silêncio da sala. Um choro agudo, forte, mas um pouco cansado. O pequeno Davi tinha chegado, pequeno, vermelhinho e com a mesma determinação da mãe. As enfermeiras limparam o bebê rapidamente e o aproximaram de Laura. Ela chorou. Um choro de alívio que parecia lavar meses de solidão. Eduardo olhou para aquele ser minúsculo e sentiu uma transformação interna tão violenta que parecia que sua pele não cabia mais em si. Ele era pai. Ele tinha um filho e quase tinha jogado tudo isso no lixo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma das enfermeiras franziu o senho ao olhar para o monitor de Laura. Doutor, a pressão dela está caindo muito rápido. Hemorragia. O pânico voltou a inundar a sala e Eduardo foi gentilmente, mas firmemente, empurrado para longe da mesa de cirurgia. Sabe, pessoal, o destino gosta de pregar peças na gente, não é? No momento em que o Eduardo descobre o amor mais puro do mundo, ele corre o risco de perder a mulher que deu esse presente a ele. É uma lição dura demais. Eu fico aqui pensando, será que a gente só dá valor quando o fio da vida está por um triz? A Laura lutou tanto, segurou o rojão sozinha por tanto tempo. Será que o corpo dela simplesmente desistiu agora que o bebê está seguro? O que vocês acham? O Eduardo merece ter essa família? Ou o destino vai cobrar o preço dos erros dele? O caos se instalou naquela sala de cirurgia em questão de segundos. Eduardo, ainda vestindo aquela roupa privativa azul que parecia grande demais para o seu corpo agora trêmulo, sentiu o mundo perder o eixo. O som dos bips dos monitores, que antes era rítmico e reconfortante, tornou-se um alerta estridente e desesperado. Médicos e enfermeiras se moviam com uma velocidade coordenada, mas silenciosa, ignorando a presença daquele homem que momentos antes parecia o dono do mundo. Eduardo foi empurrado para o canto da sala, as costas batendo na parede fria de azulejos, enquanto via o rosto de Laura, aquele rosto que ele amava e que tinha negligenciado, ficar de uma palidez cadavérica. Laura! Laura, olha para mim! Ele tentou gritar, mas sua voz saiu como um suspiro sufocado pela máscara descartável. Ele via o sangue, via a urgência nos olhos do cirurgião e uma percepção terrível o atingiu. A justiça poética pode ser cruel. Ele tinha acabado de recuperar a consciência de quem realmente era, de quem realmente amava.
E agora o universo parecia pronto para levar Laura embora, deixando-o apenas com a culpa e um filho que mal conhecia. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, Eduardo rezou. Não pediu por lucro, por expansão ou por poder. Ele trocaria cada centavo de suas contas na Suíça, cada imóvel em Londres, apenas para ver os olhos castanhos de Laura se abrirem novamente com aquele brilho de vida. Minutos que pareceram horas se passaram, até que o cirurgião, com a testa empapada de suor sob a touca, deu um passo para trás. O ritmo dos aparelhos começou a se estabilizar. Conseguimos estancar. Ela é forte, Sr. Eduardo, muito forte. Mas foi por pouco. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem e deslizou pela parede até sentar no chão frio. Ele chorou. Não era o choro controlado de um homem de negócios, mas o pranto convulso de alguém que quase viu sua alma ser arrancada. Enquanto Laura era estabilizada para ser levada à UTI neonatal e de recuperação, Eduardo foi escoltado para fora, de volta à realidade do hospital. Ao sair para o corredor, ele encontrou uma cena que fez seu sangue ferver novamente. Lá estavam eles. Seu pai, usando um sobretudo de lã impecável, e sua mãe, com um conjunto de pérolas e o olhar altivo de quem nunca foi contrariada. Ao lado deles, Ricardo, ainda com aquele ar de vítima injustiçada. Eles não estavam ali por preocupação com Laura ou com o bebê. Estavam ali para conter danos. Eduardo, meu filho, começou o pai, com aquela voz grave e autoritária. Que loucura foi essa? Sair daquela maneira de uma reunião tão importante. Letícia nos contou o que houve. Entendemos que a situação é inesperada, mas precisamos assinar um acordo de confidencialidade e resolver a questão da pensão antes que a imprensa saiba que você tem um herdeiro fora do planejamento. Eduardo olhou para os pais como se os visse pela primeira vez sob uma luz crua. Ele viu a frieza por trás das joias e a ganância por trás do sobrenome. Inesperada? Ele repetiu, a voz carregada de um desprezo profundo. Ele se aproximou do pai, ignorando o distanciamento social que a elite sempre impunha. A Laura quase morreu ali dentro. O meu filho, o seu neto, nasceu prematuro porque vocês e esse verme que eu chamo de irmão decidiram brincar de Deus com a minha vida. Sua mãe tentou intervir, tocando seu braço com uma mão gelada. Eduardo, querido, não seja dramático. Nós só queríamos proteger o seu foco. Essa moça, ela é de outro mundo. Você sabe que ela nunca se encaixaria. Ela é o único mundo que importa para mim. Eduardo explodiu, a voz ecoando pelos corredores do hospital, fazendo com que alguns enfermeiros olhassem. E se ela não se encaixa no mundo de vocês, então eu também não me encaixo. Ricardo, você está fora da diretoria da empresa no Brasil. Vou iniciar uma auditoria em cada centavo que você movimentou enquanto eu estava fora. E quanto a vocês, ele olhou para os pais. Não cheguem perto da Laura. Não cheguem perto do meu filho. Se eu souber que um de vocês tentou intimidá-la ou oferecer dinheiro para ela sumir de novo, eu juro que desmonto esse império tijolo por tijolo e deixo vocês apenas com o orgulho que tanto prezam. Ele os deixou ali, parados como estátuas de sal no corredor luxuoso do hospital. Eduardo caminhou em direção ao berçário, onde o pequeno Davi estava em uma incubadora. O bebê era minúsculo, com tubos e fios, mas tinha uma força vital que emanava de cada respiração curta. Eduardo encostou o dedo no vidro, as lágrimas voltando a cair. Eu vou consertar tudo, pequeno. Eu prometo. Eu vou ser o pai que ela merece e o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Mas no fundo, ele sabia que o perdão de Laura não seria comprado com joias ou desculpas dramáticas. Ele teria que lutar por ela, dia após dia, provando que o Eduardo que partiu para o divórcio tinha morrido naquela sala de cirurgia. E um novo homem tinha nascido. Minha gente, que lavagem de alma foi essa ver o Eduardo enfrentando os pais, não foi? Mas a gente sabe que na vida real, romper com a família e com todo esse sistema de poder não é fácil. E agora? A Laura ainda está se recuperando, o bebê está na incubadora. Será que quando ela acordar e souber que ele expulsou a família, ela vai acreditar que ele realmente mudou? Ou será que o trauma de ter sido abandonada grávida é grande demais para ser curado apenas com um gesto de bravura? O que vocês fariam? Dariam uma chance para esse novo Eduardo ou seguiriam a vida sozinhas com o bebê? Os dias que se seguiram foram envoltos em um silêncio hospitalar
que parecia amplificar cada pensamento de Eduardo. Ele não voltou para o hotel de luxo onde estava hospedado. Em vez disso, dormia em uma poltrona desconfortável no quarto de Laura, ainda usando as mesmas roupas que agora carregavam o cheiro de antisséptico e a marca do seu arrependimento. Laura acordou de verdade apenas no terceiro dia. Quando abriu os olhos, a luz suave da tarde entrava pelas persianas, iluminando Eduardo, que estava sentado ao pé da cama, sem o paletó, com as mangas da camisa branca dobradas e o rosto marcado por uma olheira profunda. Ele estava segurando uma pequena foto Polaroid, a primeira foto de Davi na incubadora. Laura tentou se mexer, sentindo a fisgada da cirurgia, e soltou um gemido baixo. No mesmo instante, Eduardo estava de pé, ao lado dela, com os olhos transbordando uma esperança contida. Tay, não se force. O médico disse que você precisa de repouso absoluto, ele disse. A voz suave, estendendo a mão para acariciar o cabelo dela, mas parando no meio do caminho, temendo a rejeição. Laura olhou para ele, o olhar ainda um pouco nublado pela medicação, mas carregado de uma memória dolorosa. Onde ele está, Eduardo? Onde está o meu filho? Ele sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Ele é um guerreiro, Laura, igual a mãe. Está na UTI neonatal, ganhando peso. Os médicos disseram que ele está ótimo, só precisa de um tempo para amadurecer os pulmões. Ele tem o seu nariz e a sua teimosia, eu tenho certeza. Eduardo entregou a foto para ela. Laura segurou o papel com os dedos trêmulos e as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Ver aquele serzinho tão pequeno, mas tão seu, trouxe uma paz que ela não sentia desde que a solidão se instalara em sua vida. Eu expulsei todos eles daqui, Laura. Eduardo começou sentando-se com cautela na beirada da cama. O Ricardo, os meus pais, a Letícia foi demitida no mesmo dia. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu. Eu sei que eu fui um cego, um idiota que colocou o trabalho e a opinião de pessoas tóxicas acima de você. Mas eu quero que você saiba que eu não assinei aquele papel. Eu o rasguei. E eu não vou embora para Londres, nem para lugar nenhum, a menos que você me mande sair por aquela porta. Laura olhou para ele por um longo tempo. Ela via o homem que amava, mas também via as cicatrizes do abandono que ele causou. Ela vestia uma camisola de algodão hospitalar, branca com pequenas flores azuis, que parecia deixá-la ainda mais frágil e ao mesmo tempo mais imponente em sua nova condição de mãe. As palavras são fáceis agora, Eduardo. Mas onde você estava quando eu tive o primeiro sangramento aos 3 meses? Onde você estava quando eu tive que escolher o berço sozinha porque não tinha ninguém para me ajudar a carregar? A voz dela não tinha raiva, tinha apenas uma verdade nua e crua que cortava mais que qualquer grito. Eduardo baixou a cabeça, sentindo o peso daquela negligência. Eu não posso mudar o passado, Laura, mas eu posso te dar o resto do meu futuro. Eu já pedi para o meu advogado iniciar o processo de afastamento total da minha família dos negócios. Eu vou ficar aqui no Brasil. Vou cuidar de vocês. A conversa foi interrompida pela entrada de uma enfermeira com um carrinho de medicação. Ela sorriu ao ver Laura acordada. Que bom ver a senhora melhor. O pequeno Davi está esperando pela primeira visita da mamãe hoje à noite, se a senhora conseguir sentar na cadeira de rodas. O brilho nos olhos de Laura ao ouvir aquilo foi algo que Eduardo nunca esqueceria. Naquela noite ele a levou, empurrando a cadeira de rodas com um cuidado quase sagrado, até a ala da UTI. Através do vidro, eles ficaram ali, lado a lado. Eduardo colocou a mão sobre o ombro de Laura, e dessa vez ela não se esquivou. O calor do contato físico parecia iniciar um processo lento de cicatrização. No entanto, o mundo lá fora não estava disposto a deixá-los em paz tão facilmente. Enquanto eles viviam aquele casulo de paternidade e recuperação, Ricardo não estava parado. O irmão mais novo, movido por um ódio cego e pela perda de seus privilégios na empresa, começou a vazar informações para colunas de fofoca, tentando pintar Laura como uma aproveitadora que armou uma gravidez para dar um golpe no bilionário. Eduardo recebeu as notificações em seu celular, que agora ele mantinha ligado apenas para o essencial. Ele viu as manchetes, viu as fotos de Laura grávida sendo usadas de forma pejorativa. Ele sentiu uma fúria fria. Ele sabia que o confronto final não seria em uma sala de parto,
mas em uma arena onde ele teria que destruir o legado de mentiras da sua própria família para proteger a honra da mulher que ele quase perdeu. Olha, pessoal, a paz da Laura durou pouco, não é? No momento em que ela começa a se recuperar e a se reaproximar do Eduardo, a inveja do irmão dele volta para atacar. É impressionante como tem gente que não suporta ver a felicidade alheia, mesmo que seja a própria família. Agora eu pergunto, como o Eduardo deve reagir? Ele deve ignorar e focar só no bebê? Ou ele precisa ir para o ataque e mostrar para o mundo quem a Laura realmente é? E vocês, acreditam que esse cessar-fogo entre os dois é o começo de um novo amor ou apenas uma trégua por causa do Davi? Eduardo não esperou o dia amanhecer. Enquanto Laura dormia o sono profundo de quem finalmente sentia um rastro de segurança, ele saiu do quarto e caminhou pelo corredor do hospital com passos firmes, o rosto endurecido. Ele vestia uma camisa social escura, com as mangas dobradas até os cotovelos, e o olhar carregava uma determinação fria. Ele fez uma única ligação, convocou uma coletiva de imprensa para aquela manhã, não em um hotel, mas no auditório da própria sede da empresa. Se Ricardo queria usar a mídia para manchar a honra de Laura, Eduardo usaria o seu império para esmagar cada mentira. Quando Eduardo entrou no auditório, os flashes das câmeras eram cegantes. Ele não se sentou. Ficou de pé, diante do microfone, com a postura de quem não tinha nada a esconder e tudo a proteger. "Eu não estou aqui para falar de negócios", ele começou, a voz ecoando com uma autoridade que fez a sala silenciar instantaneamente. "Estou aqui para falar de caráter." Minha esposa, Laura, enfrentou meses de solidão e silêncio por causa de uma conspiração criminosa dentro da minha própria família e da minha equipe técnica. Mensagens foram apagadas, cartas foram destruídas e hoje, enquanto ela se recupera de um parto prematuro que quase tirou sua vida, meu irmão Ricardo tenta humilhá-la publicamente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera principal. "Eu tenho as provas. Tenho os registros de acesso aos meus servidores e as confissões assinadas. A partir de hoje, Ricardo e qualquer um que colaborou com essa farsa estão banidos de qualquer função na holding. E a partir de hoje, qualquer calúnia contra a mãe do meu filho será respondida com a força total do meu departamento jurídico." Aquelas palavras caíram como uma bomba, mas o verdadeiro golpe veio em seguida. Eduardo exibiu no telão uma foto que ele mesmo tirou na noite anterior. A mão de Laura segurando o dedinho minúsculo de Davi na incubadora. Essa é a única verdade que importa. O resto é apenas o ruído de quem perdeu o poder e não tem dignidade para aceitar. Quando ele saiu do palco, sentiu um peso imenso saindo de seus ombros. Ele não era mais o Eduardo da holding, ele era apenas o Eduardo, o homem que estava voltando para casa, ou para onde quer que Laura estivesse. Ao retornar ao hospital, ele encontrou Laura sentada em uma poltrona, usando um casaco de lã bege por cima da camisola. Ela estava olhando pela janela, vendo o sol se pôr sobre a cidade. Quando ela se virou e viu Eduardo, não havia mais aquela barreira de gelo em seus olhos castanhos. Ela tinha visto a notícia. O mundo inteiro tinha visto o homem mais poderoso do setor abrir mão da própria família para defendê-la. "Você não precisava ter feito tudo aquilo, Eduardo." Ela sussurrou quando ele se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. "Precisava sim, Laura. Eu precisei perder você para entender que todo o meu sucesso era um castelo de areia sem você e o nosso filho para dar sentido a tudo." Semanas se passaram e o dia da alta finalmente chegou. Davi, agora com 2,5 kg e bochechas que começavam a ganhar cor, estava devidamente agasalhado em uma manta de tricô amarela, a cor da sorte, como a mãe de Laura sempre dizia. Laura usava um vestido floral leve, os cabelos presos em um coque descontraído e um semblante que irradiava uma paz que ela nunca achou que recuperaria. Eduardo carregava a cadeirinha do bebê com um cuidado exagerado, como se estivesse transportando o cristal mais raro do planeta. Ele não falava mais em Londres nem em Nova York. Ele tinha comprado uma casa cercada de árvores no interior, longe dos flashes e das intrigas da capital. Ao saírem pelas portas do hospital, não havia advogados, nem assistentes, nem pais frios esperando por eles. Havia apenas o silêncio de um novo recomeço. Eduardo abriu a porta do carro para ela,
Mas antes que ela entrasse, ele a puxou para um abraço calmo. Eu sei que o caminho ainda é longo, Laura. Que eu tenho que reconquistar seu coração todos os dias, mas eu não vou a lugar nenhum. Laura encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração que agora batia em sincronia com o dela. Ela não disse que o perdoava completamente. As cicatrizes ainda estavam lá, mas ela sorriu. E naquele momento, observando o pequeno Davi dormindo profundamente, Eduardo soube que a maior negociação da sua vida tinha sido vencida. Ele tinha recebido a chance de ser humano novamente. E assim, meus amigos, a história da Laura e do Eduardo nos mostra que, às vezes, a vida precisa nos tirar tudo para nos dar o que realmente importa. A justiça veio, não através de tribunais, mas através da verdade que o tempo não conseguiu apagar. O Eduardo aprendeu que o verdadeiro luxo não é o terno sob medida, mas ter para quem voltar no fim do dia. E a Laura? Bem, ela provou que a doçura não é sinal de fraqueza, mas a base de uma força que nada pode destruir. O que vocês acharam dessa jornada? Acreditam que o amor deles vai ser forte o suficiente para apagar as marcas do passado? Eu adoraria saber a opinião de vocês sobre esse recomeço. A vida no interior trouxe um ritmo que Eduardo nunca imaginou ser possível. 3 meses haviam se passado desde que deixaram o hospital, e a rotina agora era marcada pelo som dos pássaros e pelo choro suave de Davi nas madrugadas. Eduardo trocou os ternos cinza chumbo por camisas de linho claro e calças de sarja confortáveis. Ele ainda geria seus negócios, mas agora fazia isso de um escritório envidraçado que dava para o jardim, onde podia ver Laura caminhando com o bebê. Naquela tarde, Laura usava um vestido de algodão branco, leve e fluido, que contrastava com o verde vibrante da grama. Ela parecia ter florescido. A palidez do hospital dera lugar a um brilho saudável, e seus cabelos castanhos claros agora estavam sempre presos de forma prática, revelando um rosto sereno. Eduardo saiu para o jardim, carregando 2 xícaras de café. Ele se aproximou devagar, observando a cena que meses atrás parecia um sonho impossível. Laura parou perto de uma macieira carregada e olhou para ele, sorrindo de um jeito que ainda fazia o coração de Eduardo tropeçar. Ele finalmente dormiu, ela sussurrou, indicando o carrinho de bebê onde Davi repousava, vestido com um macacãozinho azul bebê. Eduardo entregou a xícara a ela e, por um momento, ficaram apenas ali, em silêncio, sentindo a brisa morna do fim de tarde. Não havia mais a urgência de Londres, nem as sombras de Ricardo ou das mentiras da família. Eduardo tinha cortado todos os laços financeiros que permitiam que seus pais interferissem em sua vida. Agora, ele era o único dono de seu destino e de suas escolhas. Sabe, Eduardo, Laura começou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr em tons de laranja e violeta. Eu passei muito tempo achando que a força vinha de aguentar tudo sozinha. Mas estar aqui, vendo você lutar por nós todos os dias, me fez entender que a força também está em permitir que alguém nos ajude a carregar o fardo. Eduardo deu um passo à frente, e dessa vez, Laura não recuou quando ele envolveu sua cintura. Ele encostou a testa na dela, sentindo o perfume de lavanda que ela sempre usava. Eu passei a vida acumulando coisas, Laura, mas só agora eu sinto que sou realmente rico. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria enfrentado o mundo inteiro antes de deixar você sair por aquela porta. Mas talvez eu precisasse daquele choque para acordar do homem frio que eu estava me tornando. A justiça emocional que ambos buscavam não veio de uma vingança estrondosa, mas da paz que construíram no dia a dia. Ricardo tentou alguns processos judiciais, mas sem o apoio do irmão e com as provas de suas fraudes expostas, acabou isolado e com a reputação destruída nos círculos sociais que tanto prezava. Os pais de Eduardo enviaram algumas cartas pedindo perdão, mas Eduardo foi firme. O perdão existia, mas a convivência exigiria um respeito que eles ainda não haviam provado ter. Por enquanto, o mundo de Eduardo e Laura era aquele jardim, aquela casa e aquele bebê que era o símbolo vivo de uma superação que parecia milagrosa. Quando a noite caiu e as primeiras estrelas surgiram, eles entraram na casa, uma construção de madeira e vidro que exalava aconchego. Eduardo ajudou Laura com o banho de Davi, uma tarefa que ele agora executava com maestria,
com as mangas da camisa dobradas e um sorriso constante no rosto. Eles riram quando o pequeno espalhou água por todo o banheiro. Ali, entre toalhas felpudas e o cheiro de sabonete infantil, o divórcio que quase aconteceu tornou-se apenas uma lembrança de uma vida que eles não habitavam mais. Eles eram uma família, forjada na dor, mas selada por uma escolha consciente de amor e verdade. E assim encerramos essa jornada, meus amigos. É emocionante ver como o amor, quando é real, consegue encontrar o caminho de volta, mesmo quando todas as portas parecem fechadas por mentiras e orgulho. A Laura encontrou seu lugar de respeito, e o Eduardo encontrou sua alma. Às vezes, a gente precisa que a vida dê uma volta completa para nos colocar exatamente onde deveríamos estar desde o início. O que vocês sentiram com esse desfecho? Acreditam que o tempo é realmente o melhor juiz para todas as coisas? A calmaria do interior era o cenário perfeito para o que Eduardo chamava de nossa segunda chance. Mas a vida, em sua natureza imprevisível, ainda reservava um último teste para aquele amor que acabara de ser reconstruído sobre as cinzas de tanta traição. Era uma manhã de domingo, e o sol entrava pelas grandes janelas de vidro da sala de estar, iluminando Laura, que estava sentada no tapete de algodão cru brincando com Davi. Ela usava um conjunto de linho-areia, elegante e confortável, com os cabelos presos em uma trança lateral desfeita que a deixava com um ar de juventude renovada. Davi, agora com quase 6 meses, tentava se sentar sozinho, vestindo um conjunto de malha verde-água que destacava os olhos expressivos, herdados do pai. Eduardo observava a cena da porta, segurando um envelope que acabara de chegar. O selo era do escritório de advocacia da família, mas não trazia as ameaças de Ricardo ou a frieza dos pais. Ele se aproximou e sentou-se ao lado de Laura, sentindo o calor do ambiente que ele mesmo ajudara a criar. "É da minha mãe", ele disse a voz baixa, entregando o papel para ela. Laura hesitou, a mão pequena e delicada parando sobre o ombro de Davi. Ela leu em silêncio. Não era um pedido de dinheiro ou uma exigência de poder, mas uma confissão manuscrita de uma mulher que, no ocaso da vida, percebeu que o império que construiu era uma prisão de solidão. Sua mãe estava doente e pedia apenas para conhecer o neto, sem câmeras, sem advogados, apenas como uma avó que falhou. Laura olhou para Eduardo. Ele estava tenso, a mandíbula marcada, a camisa de botões levemente aberta no colarinho. Ele esperava pela decisão dela, pois sabia que naquela casa, a palavra final sobre quem entrava no círculo sagrado da família era de Laura. "O que você sente, Eduardo?" ela perguntou, tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. "Eu sinto que não quero que o Davi cresça sentindo o peso do ódio que quase nos destruiu." Ele respondeu com sinceridade. Laura sorriu, aquele sorriso doce que Eduardo tanto amava. "Então diga a ela que venha, mas ela virá para a nossa casa, sob as nossas regras. Aqui não existe o sobrenome da holding, existe apenas o Davi." A visita aconteceu uma semana depois. Quando o carro preto parou diante da propriedade, não saiu dele a mulher arrogante de pérolas que Laura enfrentou no hospital. O que viram foi uma senhora de semblante cansado, vestindo um conjunto cinza discreto, cujas mãos tremiam ao segurar uma pequena caixa de música de prata. O encontro foi silencioso. Não houve pedidos dramáticos de perdão, mas quando a mãe de Eduardo pegou Davi no colo e o bebê puxou o seu colar, as lágrimas que escorreram pelo rosto daquela mulher selaram uma paz que nenhum contrato jurídico seria capaz de produzir. Eduardo, parado ao lado de Laura, sentiu que o último elo de amargura estava sendo quebrado. Naquela noite, após a partida da mãe e com o bebê dormindo profundamente no berço de madeira clara, Eduardo e Laura caminharam até o deck de madeira que dava para o pequeno lago da propriedade. O céu estava coalhado de estrelas, e o silêncio era interrompido apenas pelo coachar dos sapos. Eduardo abraçou Laura por trás, repousando o queixo em seu ombro. "Sabe de uma coisa?" ele sussurrou. "Eu sempre achei que precisava conquistar o mundo para ser alguém. Mas agora eu percebo que o meu mundo inteiro cabe nos meus braços." Laura se virou, os olhos brilhando sob a luz da lua. "Nós vencemos, Eduardo. Não o mercado, não a família, nós vencemos a nós mesmos." Eles ficaram ali por muito tempo,
observando o reflexo da lua na água calma, o divórcio, as mentiras de Ricardo, a solidão da gravidez. Tudo isso agora parecia uma vida que pertencia a outras pessoas, uma história contada em um livro que eles finalmente tinham fechado. O futuro agora era uma página em branco, pronta para ser escrita com a tinta da verdade e o papel da lealdade. Eduardo beijou a testa de Laura, um juramento silencioso de que, a partir daquele momento, cada amanhecer seria uma celebração da família que eles lutaram tanto para manter. Meus queridos, chegamos ao verdadeiro ponto final dessa história. E que final, não é? Ver que até os corações mais endurecidos podem ser tocados pela pureza de uma criança e pelo perdão de uma mulher forte como a Laura. O Eduardo não apenas recuperou o seu amor, ele deu ao filho a chance de ter uma história sem as manchas do passado. Eu fico pensando aqui, o perdão não é para quem errou, mas para quem perdoa, para que possa seguir em frente sem pesos, vocês não acham? Foi um prazer acompanhar cada passo dessa virada com vocês. Que a força da Laura e a mudança do Eduardo inspirem os recomeços de cada um de nós. Até a próxima grande história.